pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do nosso Jaleco Med Summit. Hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre estratégia e disciplina, né? A gente trouxe aqui, convidou o nosso grande ídolo Bernardinho, um dos maiores campeões aí da história do vôlei, também fundador do Instituto Compartilhar. E hoje ele aceitou vir aqui conversar com a gente sobre transformando o suor em vidas, né? Como estratégia e disciplina podem ser os aliados aí para a excelência da prática médica. Então, antes de mais nada, Bernardinho, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua ajuda. Acho que é um prêmio, aí, um presente para os alunos de medicina poderem bater esse papo com você virtualmente. Um prazer para mim, que sou também um grande fã, poder estar aqui conversando e escutando um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Obrigado, Lucas, pelo convite, pessoal da Jalecos. Esse evento super bacana, poder estar trazendo informação, conhecimento, assuntos diversos. Num momento como esse, as pessoas estão realmente querendo, né, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, absorver ferramentas que possam ser realmente importantes para, né, para o dia a dia delas. Obviamente que a questão, né, médica, específica, científica, ela é o mais relevante, mas há um entorno, né, acho que sempre serve para todos nós. Não adianta pensar só em estratégia no voleibol, naquilo que eu faço, eu não pensar em muitas outras coisas, gestão de pessoas, trabalhar bem em equipe, uma boa oratória, enfim, educação financeira, como a gente estava conversando antes de entrar aqui, que é algo realmente importante. Então, poder conversar com as pessoas um pouquinho fora da caixa, como a gente diz, né? Essa é a nossa ideia aqui hoje. Muito obrigado por poder dar essa oportunidade de falar com essa grande, né, massa de jovens aí estudando uma profissão tão nobre e que nesse momento em especial mostra não apenas a nobreza, mas a importância, né? E o quanto de compromisso existe com a vida humana, né? Dedicação. Então, realmente, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. Eu vou até começar perguntando, como se fosse uma pergunta pessoal minha mesmo, né? Porque desde o dia que eu entrei na faculdade, eu fiquei ali 6 anos na faculdade, mais 3 anos na residência, mais 1 ano lá na faculdade trabalhando como médico. E nesses 10 anos ali, eu fui praticamente podado a seguir uma estratégia única, né? Vai seguir assistência, talvez, quem sabe, você pode dar aula para alguma coisa, fazer mestrado, doutorado. E eu nunca parei para pensar, pô, o que eu quero para a minha vida daqui a 20 anos? Quanto que eu vou cobrar de uma pessoa? Qual vai ser a minha educação financeira? Qual a estratégia que eu vou traçar para a minha vida? Como médico mesmo. E como é que você acha que a gente pode, enfim, mudar um pouco essa cabeça do médico, que é uma coisa bem podada, bem um caminho super certo ali, e como é que essa estratégia pode realmente ajudar o médico, quem sabe até a salvar mais vidas ali para frente? Eu acho que o que falta aí não é prerrogativa da faculdade de medicina. Nas faculdades, de uma forma geral, né, a engenharia a elétrica, a pessoa vai ter a economia, o cara, mas faltam coisas, né? Eu até ingressei no projeto, além da facul, quer dizer, conhecimento, experiências que vão além da questão da faculdade, que a faculdade não nos ensina, né? Ok, se você quisesse amanhã transmitir o seu conhecimento, você pode ter um certo dom, um talento para a oratória, mas quantos médicos têm a capacidade desenvolvida de falar em público, né? E de, portanto, serem bons oradores, né? Na questão de finanças pessoais, não precisa falar de finanças, de investimentos, né? Mas de repente faz uma associação, então as pessoas não sabem lidar com isso. E ao não saberem, muitas vezes são enganadas, ludibriadas, ou até agem mal com o seu próprio dinheiro, acabam, né, um esforço enorme para você conseguir criar um patrimônio, alguma coisa, e você não sabe como lidar com aquilo e fazer daquilo algo realmente positivo, uma garantia para o futuro. E o que é mais relevante e importante, acabam, né, cerceando, né, as pessoas de olharem um pouquinho para fora e ver, mas o que eu quero? Que outras possibilidades existem dentro daquilo que eu, né, naquilo que eu me capacitei? Né, e está muito restrito. Então, eu acho que está no momento, realmente, as pessoas se questionam, muitas vezes chega no momento, poxa, será que é isso mesmo que eu quero ou não? Eu, por exemplo, conheci um médico, ele foi ser administrador. Ele gostava do tema medicina, mas ele queria muito mais do que isso, ele queria gerir uma clínica, etc. Ele queria ser muito mais um gestor. Ele era um cara muito mais de gente do que de ciência. Então, ele tinha uma combinação de coisas, porque o médico é um homem da ciência, mas que lida com vidas, né, com pessoas. Então, por exemplo, não existe na minha cabeça um bom médico que não tenha empatia com as pessoas, porque está permanentemente em contato com pessoas que têm uma dor, um problema, alguma questão, né? Então, ali na busca de uma certa segurança, de uma luz, de um caminho, né, buscam, na maior parte das vezes, o médico para esse tipo de situação. Então, eu acho que esse é o momento assim, que a gente está refletindo sobre isso mais do que vínhamos anteriormente, até pelo menos de crise, de entrar, né, olhar um pouquinho para dentro, de refletir, para pensar qual o significado, qual é o meu propósito realmente. Né? Eu quero poder ajudar a salvar vidas. Né? Por exemplo, mas não me vejo como um médico cirurgião, ou como um médico assim, me vejo de uma outra maneira.
né? Me vejo agora numa gestão de uma plataforma que leve conhecimento e ferramentais para os médicos. Cara, é uma coisa espetacular, que faz todo sentido, né? Que está alinhado a um propósito que você tinha anteriormente, mas de uma forma diferente. Então, assim, eu sou economista de formação, e trabalhei no Banco de Garantia de Investimentos, que fiz, tem algumas, e eu sou um treinador de vôlei, quer dizer, realmente a vida ela tem desses, né, o percurso não é linear, você planeja, mas você ajusta conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas aquilo que para mim é o mais importante de tudo é a disciplina no dia a dia, né? Você tem um objetivo, você tem um plano de ação que você vai ajustar, vai fazer. Na pandemia, eu não tenho dúvidas que diariamente, em qualquer área, certamente na área médica, tanto pelas informações e as novidades e as coisas que acontecem a cada dia, você vai ajustando o plano que estava programado anteriormente, porque você tem que ajustar em função das novas ocorrências, de que natureza forem, para bom ou para mal, né? Mas, de qualquer forma, isso é um plano. Mas, para você seguir naquele plano, tem que ser disciplina, cumprir disciplinadamente aquilo, dizer não para aquilo que você tem que dizer não e dizer sim para aquilo que você tem que fazer. Então, como é que você treina isso, desenvolve isso? Como é que você treina? Faz qualquer área, e na área da medicina ela é ainda mais sensível. E nesse momento de crise, né, muitas pessoas, em algumas áreas, estão no que a gente chama de no modo go, vai. A profissionais da saúde que estão nas trincheiras estão muito assim. Muitas vezes alunos são trazidos para estar ali operando, ajudando, em tensão e tal. E muitas vezes, naquela ânsia e na boa vontade de querer ajudar a todos, esquecem de si próprios. Aí eu trago aquela ilusão. Fiquei pensando nisso no dia, teve um debate sobre a questão de médica, até uns psiquiatras falarem, foi muito interessante. Eu citei o seguinte exemplo. Imagina que você está num avião, né? E o avião começa a ter turbulência. Aí a aeromoça, lá, o comissário, vira e fala: olha, atenção, máscaras, se as máscaras já tinham que caírem, põe a primeira em si e depois os outros. Se os profissionais da saúde, né, no afã, na vontade, nesse desejo lindo de salvar vidas, não cuidarem de si próprios, primeiro, ao entrarem no estresse, numa coisa de como um overtraining, um overwork, um load de trabalho muito grande, você vai acabar tomando decisões equivocadas, você acabar tendo um problema qualquer seu ou junto aos outros, porque você está, né, tensão excessiva, né, você acaba não estando lúcido para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, assim, põe a marcha primeiro em você. Isso não é egoísmo, não, muito pelo contrário. É a forma de você ter condições de tomar as melhores decisões, de cuidar de você e com isso continuar fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que essa é uma primeira mensagem relevante. Estão se cuidando? Tem feito alguma atividade física, seja em casa, onde é permitido hoje fazer ou não? Porque não, eu vou só trabalhar, peraí, mas tem que cuidar de você. Está se alimentando corretamente? Eu vejo, tem muitos amigos médicos, trabalham muito tempo. Não, peguei um biscoitinho no hospital, né? Uma coquinha na cantina. Opa, peraí. Vai pifar em algum momento, né? Vai ter um problema em algum momento, né? E assim, a gente quer, e aí você vai ficar incapacitado de ajudar as pessoas, né? Então mais pessoas vão ficar mal por sua causa se você não estiver bem. Então fique bem, né? Você não está, mas eu estou deixando de não, você está se cuidando para poder atender a mais gente e prestar um serviço ainda melhor, né? Que essa ideia por trás. Mas é importante que a gente realmente cuide, né? Que a gente se cuide realmente nesse momento. Sem dúvida. E talvez esse seja um dos maiores problemas de médio e longo prazo que a gente está olhando muito pouco agora, né? Tá todo mundo muito espantado com curto prazo, e esse médio e longo prazo ele pode ser assim, muito arriscado, inclusive profissional de saúde mesmo, que está sob pressão, que está sob um maior risco de burnout. Então, isso aí, sem dúvida, é um dos pontos chaves aí que a gente vai ter que começar a olhar muito mais agora e para frente. E Eu agora fico imaginando, inclusive, a rapaziada mais jovem, que ainda não se vê em plenas condições de ir para... tem a vontade, mas eventualmente ainda não está no momento X e se sinta confiante de estar na trincheira, digamos assim, né? Lidando com, né, uma pandemia enfim, dessa magnitude, essas coisas todas que ela tem acontecido. Então, isso é uma coisa que gera o quê? Gera estresse, né? Insegurança, estresse, dúvida. Ao mesmo tempo você tem a vontade de fazer, mas tem, né, o receio de, né, eventualmente tomar uma decisão equivocada, não se sentir pronto para aquele apto. Isso realmente pode acontecer. Então, os cuidados que a gente tem que ter, peça ajuda. E por mais que a gente hoje, realmente, os profissionais da saúde estejam sendo vistos e são vistos como heróis nesse momento, que realmente são, como outras pessoas têm tido atitudes heróicas no sentido de, né, lutar pelas pessoas, mas não são sobre-humanos.
né? Então, que a gente tenha clareza em relação a isso. Esse é o ponto que eu ia até fazer um comentário, que é exatamente isso, né? O heroísmo não significa que você é um super-homem, né? Ou que você é uma Mulher Maravilha. Tem medo também, porque eu, por exemplo, sou anestesista, né? Então, muitos colegas anestesistas, a gente conversa muito sobre isso. Geralmente, a linha de frente, a pessoa que vai botar aquele tubo no paciente é o anestesista, porque é o mais apto, faz isso mais rápido. Só que ali é o maior risco de dispersão do vírus. Então, o maior risco de contaminação. Os anestesistas estavam extremamente com medo. Óbvio que está com medo. Todo mundo está com medo, né? Ninguém é um super-herói, né? Sobre-humano, como você colocou. Então, e isso eu vejo, existe uma cabeça na medicina que também as pessoas não pedem ajuda. As pessoas têm que ser os melhores, não podem errar, tem que estar ali, não pode assumir um erro ou uma ignorância. E isso talvez seja uma das coisas que mais atrapalha a cabeça, principalmente do médico mais novo, que ainda tem que se provar. Então, realmente, isso aí, para os alunos que estão assistindo a gente, sem dúvida, um dos pontos importantes. Já fiz isso e fiz muita besteira. 2 pontos muito importantes, né? Eu entendo até esse momento do jovem que é se afirmar e, portanto, ele fica receoso de pedir ajuda, que ele está demonstrando fragilidade. Eu falo sempre de um ponto sobre liderança, que é algo, né, um tema que eu gosto muito, que eu estudo e que eu tento me desenvolver no tema. Uma das características do líder é ter a humildade de reconhecer as suas capacidades, as suas fragilidades e as suas limitações. E essa humildade não tem nada a ver com falta de confiança, muito pelo contrário. A pessoa autoconfiante ela não tem problema nenhum em pedir ajuda. Eu tenho um grande médico, amigo meu, um ortopedista, o Ney Pessegueira do Amaral, que é o meu médico desde sempre, era meu companheiro de vôlei, seguiu a carreira da medicina, ele é médico de seleção, tudo isso. E ele, qualquer coisa, não, ele traz um outro médico com ele, quando ele uma cirurgia mais aqui, então ele não tem nenhum problema. É um cara diagnóstico, cara que tem uma pessoa humana incrível, um conhecimento estudioso, até o grão continua, como eu, nessa coisa de estar sempre em evolução, sempre estudando, né, no learning mode on o tempo inteiro, uma coisa que eu admiro muito, a gente se identifica muito. Mas a humildade é algo importante. Mostrar a vulnerabilidade. Os líderes hoje, essa coisa da transparência, mostrar, olha, eu também choro, eu também me emociono. Não existe a história que cria uma figura assim, meio aquela coisa do sobre-humano. O líder, aquele cara que não tem medo. Não, ele tem medo, mas vai com medo mesmo, né? Aquela história, eu vou preparado, tenho medo, mas tem que aprender a lidar com medo. O medo não é... A coragem não é a ausência do medo. O medo está lá. Tem que saber lidar com ele. Como é que eu vou lidar com ele? Como é que eu vou fazer? Negocia com ele. Né? Toma as precauções necessárias, mas não deixem de pedir ajuda. Né? Reconheçam as limitações e trabalhem para melhorá-las, peçam ajuda. Isso em um momento como esse, desculpa, aquela história do esporte, né? A gente podia dar uma pequena figura esportiva aqui. Uma batalha como essa, ninguém vai vencer sozinho. Não é verdade? Mais do que nunca, nesse momento, a medicina se tornou algo coletivo. Tudo bem, o anestesista vai lá porque tem mais prática, ele vai entubar a pessoa, mas o outro está aqui, a enfermeira está aqui, o outro médico ali, ou seja, o pneumologista, ou seja, é um trabalho em equipe. Como de uma geral é. Por mais que você tenha uma consulta, eventualmente está sozinho com a pessoa, mas você vai pedir a opinião de alguém, tem a sua enfermeira que fez aqui, tem outro que fez ali, tem um outro. Você tem sempre isso aqui. Eu falo, empreender é um esporte coletivo. Agora, uma batalha como essa que a gente enfrenta, um inimigo com essa periculosidade, com esse nível de letalidade, inclusive, imaginar que nós vamos vencer sozinhos não existe. Né? Então, mais do que nunca, nos entendermos como um time. Eu acredito até que as pessoas que estão lá no Hospital X, eles se sentem um time. Sim. Né, daquela instituição. Então, ali lutando por aquilo. Então, se sinta parte, você tem a sua relevância, é o seu nome aqui, mas o nome mais importante é o que está aqui. Nós somos um time. E um precisa do outro. E como precisa? Né? E como precisa? E isso na medicina foi uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da minha carreira, porque quando você começa a ter essa multidisciplinaridade, ver realmente, eu dava plantão em CTI à noite. Então era assim, quando o bicho pegava, eu acordava tranquilo, porque eu sabia que eu estava ali com 2 enfermeiras que sabiam 30 vezes mais medicina do que eu sabia que eu tinha o fisioterapeuta que então a única coisa que eu tinha que fazer, eu era meio que o Bernardinho ali do CTI, não com a sua qualidade, mas eu só ficava ali, ó, você ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e sabiam 10 mil vezes mais que eu. E isso foi legal porque quando eu fundei o Jaleco e comecei a tocar a empresa, no início era só eu e meu sócio, né? E aí a gente viu que não conseguia fazer nada. Quando a gente conseguiu trazer gente boa, muito melhor do que a gente, né, e ter essa humildade de aprender, de mostrar vulnerabilidade, de ficar amigo dessas pessoas. Pô, hoje eu olho, né, o Eduardo Dabi que estava conversando aqui com você,
outras pessoas estão com a gente. Cara, a empresa só anda por causa deles. Se eu for atropelado ali amanhã, vai continuar, vai provavelmente ser melhor do que eu ali tocando. Então, esse papel, né, da liderança, mas mostrar sua vulnerabilidade, sem dúvida, é um negócio fundamental para ser um bom líder. Esse é um tema legal para a rapaziada que está conosco aqui, que estudantes e tal, porque em algum momento muitos deles se tornarão líderes de equipes, né? Então, para entenderem um pouco, eu não sou apenas um messenger da minha atribuição, eu sou o anestesista, que tem uma função muito clara, específica, técnica, né, no processo de uma cirurgia ou num procedimento de qualquer natureza. Aí você tem um cirurgião, aí você tem um instrumentador ou instrumentadora, aí você tem... Cara, é um time aqui. E qual é o grande segredo dessa história? É que você saiba liderar pessoas, né? Tudo bem, eu comando lá a minha máquina, a minha seringa, a minha... Né, mas espera aí, mas é gente, né? Então, lidar com as pessoas, reconhecer, ver e entender que o brilho, como você bem disse, o brilho da equipe está na complementaridade de funções né, e talentos, não é verdade? E reconhecer nas pessoas isso. Então, você falou, olha, não, mas Bernardinho, eu aprendi isso de um grande empreendedor. O primeiro time profissional que eu joguei no Rio de Janeiro, nos anos 80, o início do boom do voleibol, geração de prata, eles tinham um grande mecenas do voleibol, um empresário chamado Antônio Carlos Almeida Braga. Ele era de uma empresa de seguros, o Trans Boa Vista, e Braguinha. Esse cara apoiou desde o Emerson Fittipaldi, ao Ayrton Senna, ao Guga, ao voleibol brasileiro. Ele é um cara assim, uma figura humana. E ele disse o seguinte: Bernardo, eu não sou o melhor em nada, mas eu me cerco dos melhores em tudo. E ele dizia isso, e claro que ele era excelente, ele primeiro era excelente em formar equipe, ele era o melhor que eu vi, formar as melhores equipes. Mas ele tinha essa tranquilidade, essa coisa de, olha, ele era o cara. Não, mas esse cara aqui é bom naquilo, é bom naquilo, é bom naquilo. Então, entender que realmente brilha isso, reconhecer, né, não ter... Eu tenho um outro amigo que fala sempre isso, e em várias áreas, na área de medicina também tem isso, na área de esporte demais, nas artes também, que são egos, vaidade fora de controle. Quando o cara começa a ficar um cara mais notoriedade maior, etc. Tal, você tem, né, umas figuras que se tornam, né, um pouco, a vaidade acaba. Um amigo dizia assim: todo dia pela manhã, demita o seu ego, porque ele pode te atrapalhar na sua caminhada. Entendeu? Dá um pisão na sua vaidade de manhã para você não tropeçar nela durante o dia. Entendeu? Porque você, claro, você pode se tornar um cara muito bom, um profissional muito bom, mas você não sabe tudo, você é passível de erro, você precisa das pessoas. Sem aquela pessoa que é o seu braço direito ali, você não faz nada. E a gente sabe disso. Sem aquela moça, às vezes, trabalha assim, você tem um consultório, sem aquela moça que te ajuda ali, você morre, você não sabe nem a senha da sua conta, muitas vezes. Estou errado? Tá certíssimo. É verdade. Isso é a maior verdade que tem. Na medicina, isso é super comum. É comum. Mas, assim, ok, eu vou dedicar mais a isso, eu tenho ela. Mas valorizar, porque isso é o barato da história. Né? É um esporte coletivo. Você é um médico, mas sem o seu braço direito lá, você não anda. Não anda, exatamente. Olha, arruma um dinheirinho para tomar um lanche lá, que você está com ele na carteira. Qual o cartão que eu uso? Qual é a senha? Não sabe nem o que fazer, né? Exatamente. Mas, agora, teve um ponto aqui que eu achei bem interessante que você comentou, pensando assim nessa parte até de planejamento, estratégia de vida, né? Acho que talvez o momento que a gente mais se questiona é quando acaba a faculdade, né? Porque escolher a faculdade, a gente é novo, escolhe, faz a faculdade, aí no final é bom, agora eu estou no mundão ali. E aí você escolhe o que vai fazer, né? Você falou que você começou com economia, começou trabalhando, né, com economia, e você fez uma migração para o esporte, né? Total. Como é que foi o que fez esse shift, essa mudança aí para você ir para o esporte? Eu acho assim, por exemplo, primeiro a gente tem que tomar decisões nas nossas vidas que são muito prematuras. Aos 18 anos de idade, você ter convicção, eu acho até que tem pessoas que a medicina tem uma característica que às vezes é quase que um chamamento, uma coisa assim de, cara, pô, vai com tudo e, cara, eu só vou fazer, pô, parabéns, doutor, né? Mas não é sempre assim. O esporte também tem um pouco disso. Só que nos anos 80 ninguém vivia do voleibol. Você tinha um futebol, o resto, né, um ou outro, mas eu não era um super craque, era um jogador, bom jogador. E nunca imaginei me tornar treinador, até porque o treinador também corria atrás que nem um doido, né, 10 empregos de escola aqui e ali para poder sobreviver. Então eu falei, cara, peraí, deixa eu, né, buscar. Eu gostava de economia, eu fiz engenharia, economia, gostava de economia, fui trabalhar. Quando surgiu a oportunidade, né, de voltar para o esporte, né, porque eu tinha sido seleção brasileira e tal, eu tive uma paixão por aquilo, pela atividade, pelo time, treinamento, capacitação e tal. A minha pergunta foi: seria possível viver da minha paixão? Sim, eu acho que alguém para exercer a medicina
tem que ter uma paixão. Né? Eu não sei exatamente como é que eu qualifico, mas existe um quê de paixão, de amor àquela história, seja a vida humana, seja a atividade que ela faz, tem uma coisa muito forte. Agora, muitas vezes, já digo, puxa, eu gosto de ser tal, bacana, nobre, pô, ok. Mas aos 18 anos de idade, você entra ali, aí você tem uma faculdade que ela é longa, aí faculdade, residência, tudo longo. No meio do caminho, obviamente, porque não é linear, as coisas, outras oportunidades, outras atividades, outras áreas que você tem contato e te chamam a atenção, como é que eu diria, seduzem no bom sentido. Você fala, pô, não é bem isso. Eu gostaria de poder organizar essa turma para fazer, como eu falei, o caso do gestor. Esse cara se tornou um administrador, ele é um gestor. Originalmente, você sabe disso, que tem grandes gestores em grandes empresas de saúde, se eu não me engano, um deles, Romeu, virá falar com a turma aqui, nesse grande evento, Romeu não virá falar com a turma, Sim, né? sim, Ele grande é Romeu. originalmente um médico, que é hoje o quê? Um grande gestor na área de medicina. Ele não deixa de fazer o nobre trabalho de quê? De prover serviços de qualidade para as pessoas, para poder, então, tudo aquilo que é importante, né? nessa grande área. Mas ele se viu, olha, não é, ok, cumprir aqui, mas posso fazer algo maior, isso aqui eu acho interessante, poder, né, unir pontas, fazer aquilo. E muitas outras áreas vão surgir, outros projetos de outra natureza que podem seduzir. O que é mais importante nisso tudo? É que essa oportunidade nos encontrem preparados. Eu ouvi, inclusive, para entrar em campo na área médica, uma entrevista do ex-ministro da Saúde, Nelson Taik, né? E ele falava uma coisa, ele foi fazer curso de gestão em Londres, ou seja, quando havia aquele dilema entre a saúde, a questão do combate à pandemia, e a economia, ele falava, isso aqui não é um dilema. Temos que ver como é que a gente compõe isso sem comprometer isso aqui. Porque a economia ela é importante para que as pessoas possam sobreviver, não é verdade? Então, tantas coisas. E ele fala com uma... Mas ele fala isso, ele tinha uma visão que ia muito além apenas, ele é um oncologista, né? Ia além só da área específica dele, que é uma área assim, que hoje, nos dias de hoje, então, na era moderna, né, o câncer é certamente uma doença das mais estudadas, combatidas e letais, etc, etc. É uma área que exige realmente uma dedicação de estudo, sempre coisas novas surgindo. E isso é outra coisa importante, apenas quando a gente, nessa coisa de falar com a rapaziada, uma coisa que sempre me empolga, é o seguinte, eu vejo até pelos meus amigos, que são médicos, e esses que trabalham comigo, que eles se atualizam permanentemente. Lembrem-se, né? Que a gente tem que afiar o machado o tempo inteiro, porque é uma ciência e como tudo no mundo, né, em permanente evolução. Sejam novas drogas, novas terapias, e está sempre alguma coisa. Há sempre algo diferente. Imaginar que aquilo que a gente aprendeu é suficiente para a gente levar, não é. Então, em todas as áreas, mas na medicina ela é especialmente clara para mim, você entrar nessa área, você nunca vai deixar de estudar. Então, se você não é um cara que não gosta de estudar, não sei se pode ser médico, porque o médico tem que estudar permanentemente. Assina quantas revistas, hoje em dia está tudo online, obviamente, mas assina quantas revistas online, vê quantas coisas, participa de quantos congressos, né? Faz parte. Eu vejo, eu convivo com as pessoas, e tem sempre alguma coisa nova, aí me traz um livro novo, que não da área de medicina, mas está sempre trocando. E eu vejo aquilo, e aquilo, porque eu também sou assim, na minha área. Ah, não, mas eu vou olhar aquilo ali, assim, não, evolução permanentemente. Monitoramento de carga e treinamento, uma coisa que não existia no passado. Tínhamos uma coisa muito, né, como é que se diz, tosca. Hoje em dia você tem tecnologia, chip para tudo. Você media, né, a quantidade e qualidade de saltos, hoje você mede gasto calórico, consumo de energia, tudo você mede. E com isso você o quê? Prevê lesões. Você, né, atua. Né? Então agora o estudo pós-pandemia, como é que os atletas durante a quarentena trabalharam, né? Então tem todo um estudo a ser feito e o pós. Aqueles que sofreram mais, sofreram menos, por quê? Tentar entender isso. Será que outras pandemias virão? Se me jogar fora essa experiência, gostaria que ela não tivesse acontecido, né? Mas está aí, vamos aprender com ela. Né? Então, eu digo a vocês, estudar, se preparar, manter um mindset, uma mentalidade de crescimento permanente. Segunda-feira passada me perguntaram, Bernardo, numa mídia social, o que você espera aqui? Você espera para essa semana? O que eu espero para essa semana? Eu fiquei pensando, que resposta brilhante eu vou dar. Aí me veio a ideia, falei, olha, essa semana eu pretendo crescer 1%.
eu espero o crescimento de 1%. Aí, mas como assim 1%? Eu não sei. Eu sei o seguinte, durante a semana eu vou estudar, eu vou conversar com pessoas, eu vou conhecer projetos, eu quero aumentar um pouquinho meu conhecimento em relação a alguma área que vai pintar aí, para eu poder, o que eu vou interagir para entender. Eu vou conhecer a Jalecos, o que esses caras fizeram? Esses médicos largaram para fazer isso, aquilo. Opa, tem um conhecimento a mais, um ponto X qualquer a mais de empreendedores que trouxeram o quê? Ferramental espetacular para a garotada. É o além da facul na medicina. Né? Coisas que não está aqui, mas no dia a dia, na prática. Né? Aquela história. Eu vou fazer aqui uma. Você perguntou, vou fazer uma entrevista, vamos fazer um teste. Traz ele para cá uma semana, põe comigo lá na equipe, lá no plantão, que ele vai conviver com aquela enfermeira que sabe tudo e mais alguma coisa, com aquele fisioterapeuta que sabe mais do que todos nós juntos, contigo e tal. Uma semana. O cara tem atitude para estar ali. Pegou aquela atitude e tal, ok, passou na entrevista de emprego, vem para dentro agora. Não adianta, sabe, eu trocar uma ideia com ele, etc. Tal. Quando chegar lá, ele fala, pô, não é isso que eu queria, não. Né? 3 da manhã, bate lá, levanta que tá, as máquinas estão apitando lá. Não, agora não, bora. Então, assim, porque não é só o conhecimento. Então, qualquer coisa mais importante é a atitude. O médico tem que ter uma atitude de médico. A atitude, assim, é aquela atitude de apoio, de suporte, sabe, de consideração. Né? Eu vejo isso, a gente já está na China. Não tem não atender a um paciente. Não tem, atende todo mundo. Todo mundo, onde é que seria um médico? O médico é isso, ele está ali para dar o suporte. Claro, mas eu digo assim, as coisas que é que você quer no teu time? Digamos que eu tivesse, montei uma clínica, montamos uma clínica aqui, vamos trazer para trabalhar conosco, médicos. Atitude, vontade de aprender, essa energia para fazer. Com isso, você vai ensinar esse cara a ser ele tem uma base aqui, a ser um grande anestesista. Não tenho dúvida disso. Você vai passar a técnica para ele vai pegar. Agora, se ele não tiver atitude, se ele não quiser aprender e tal, esquece. Ele pode ser o melhor aluno da faculdade. Não vai arrumar nada. É assim e a gente que você tem montava casas. time? Hã? Assim que você montava os times? Com certeza. Muito mais do que apenas os números dele. O cara é o melhor e tal. Mas ele está disposto a fazer sacrifício? Eu fiz uma entrevista com o Torben Grael, grande velejador, um dos maiores campeões da história olímpica mundial. E eu perguntei, porque eu sempre pergunto isso, né? Como é que você monta os seus times? De modo geral, ele velejava nas classes olímpicas em 2. Então, 2 é praticamente um só. É quase que vira um corpo só. Mas quando ele fez o Brasil 1, aquelas regatas oceânicas, eram tripulações de 10, 12. Então, já é um time. Né? Como equipe ali. A primeira coisa que ele falou, olhava o cara que está disposto a fazer sacrifício. Ele tem um conhecimento básico, claro, não pode ser, Bernardinho, vem aqui, não, eu não tenho nada, não posso fazer. Tenho vontade, mas não sei nada, não. Ele tem um conhecimento básico, ok, mas olha, o que precisar, ele está disposto a pagar o preço. Eu quero esse cara. Depois ele falou do trabalhar em equipe, que, poxa, ficar lá isolado num barco, tal, você imagina você ficar, se o cara não for um cara que trabalhe bem em equipe, tu ficar no plantão lá, bicho pegando, né, e como pega, se você não tiver uma coisa de comunicação com as pessoas, sabe, de empatia, etc. Tal, não vai dar certo. No final de um mês, aquilo ali vira o caos. Né? Então, é essa questão de lidar com pessoas, gente. Né? Não apenas com pacientes e famílias, mas também com os seus companheiros, né? Os seus teammates, né? Os seus companheiros de batalha. São aqueles que estão com você na trincheira. Né? Desde a turma que limpa lá, que, né, higieniza o tempo todo, as enfermeiras, os enfermeiros, o fisioterapeuta, enfim, todo mundo é um time só. Tem uma história sobre time muito interessante, eu gosto sempre de contar, que é a seguinte: nos anos 60, início dos anos 60, Estados Unidos e União Soviética brigavam para ver quem colocaria o primeiro homem na Lua. Né? Então, os soviéticos tinham os projetos dele e os americanos tinham a NASA, o investimento. O presidente Kennedy investe muito na NASA, porque ele queria botar o americano na Lua antes dos soviéticos. Né? Em determinado dia, ele resolve visitar a NASA. Ele vai fora do horário de expediente, vai à noite, tal, para não incomodar a rotina lá do centro, e ele vai com uma pequena comitiva. Quando ele chega na porta do centro aeroespacial lá, o rapaz deveria estar na guarita vigiando, estava do lado de fora, limpando a entrada do centro. Ele sai do carro, vai comentar o rapaz se impressiona, né? Por seu presidente, quanta honra recebê-lo aqui. Rapaz, como é que você está e tal? Aí ele pergunta ao rapaz: mas, meu jovem, a essa hora da noite, você deveria estar ali só vigiando, ali esperando, está aqui limpando a entrada do centro? E ele responde: não, senhor presidente, eu não estou apenas limpando a entrada do centro, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Eu fico imaginando quem é o chefe, o líder desse cara, que engajou ele na causa maior. Qual é o nosso propósito aqui? Salvar vidas. Eu gostaria que todos estivessem envolvidos no nosso projeto, no nosso hospital, é a nossa grande. Olha aqui.
Desde o cara que recebesse as pessoas, ao rapazinho, o rapaz da limpeza, a menina que serve, né, a refeição para o que é que seja, que todos eles tivessem imbuídos desse mesmo propósito. Nós estamos aqui para ajudar a salvar vidas, minimizar dores, etc. Aquilo que, né, eles não fizeram o juramento, os mais fizeram. Mas será que nós não conseguimos engajá-los nesse propósito maior? Sem dúvida. E eu digo a vocês, quando você estiver, né, certamente a medicina, né, o processo de aprendizado, formação, ele é longo, ele é duro, ele é difícil. Como é que você se torna mais disciplinado? Se você tem um propósito forte, você se torna mais disciplinado. Se você realmente tem uma paixão, tem uma causa maior que você quer, né, chegar lá, vencer, enfim, entregar aquilo lá, você se torna mais. Eu digo assim, exemplo. Poxa, 4 anos a gente quer ganhar. Ano que vem tem Tóquio. Poxa, o Brasil quer ganhar medalha de ouro de novo lá em Tóquio, etc. Hoje tem treino às 6 da manhã. Pô, não, hoje não, 6 da manhã. Peraí, tem Tóquio lá e o ouro. Você levanta e vai. Ou seja, se você não tiver um propósito muito forte, uma coisa, você certamente vai, não, hoje eu não vou, não. Sabe, deixa para lá. Hoje não precisa, não. Precisa. Quando meu filho era moleque, jovem ainda, e começou a fazer esporte, eu falei, ih, rapaz, o Bernardinho deve bater no moleque dele lá, o moleque vai para essa figura que as pessoas, essa ideia que as pessoas têm em mim. Enfim, eu dizia uma coisa para ele, e eu digo isso aos nossos jovens todos aqui. Lembre-se que cada dia que você deixar de treinar, entenda o treinamento como uma forma de se capacitar ao seu treinamento, ou de se dedicar ao treinamento, ou seja, cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Perdi um dia hoje e não volta. Agora só amanhã. E alguém estará fazendo. No meu caso, que é competição, se eu não faço, eu perco um dia, alguém vai, ganha um dia. Ganha um dia. E você sabe o que dá segurança? Eu fico imaginando na hora que um médico tem que tomar uma decisão. Sabe? Pô, eu imagino quantas decisões complexas. E ali, às vezes, você não com vida. Se eu errar aqui a decisão. E eu acredito que deva bater uma tensão na hora da decisão dessa, né? Porque é uma decisão muito complexa. Você fala, pô, e agora? Eu acredito que existe um elemento em qualquer situação que dá um pouco mais de segurança para que você tenha convicção, olha, é isso. Sabe que sentimento é esse? É o sentimento de merecimento. Eu fiz tudo aquilo que era possível e necessário ser feito. Eu estudei, eu me preparei, eu entendi tal. Não pode pintar naquela hora aquela dúvida assim, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, se eu tivesse, se ia levar os 2 pontos embora. É o merecimento em contraponto ao arrependimento. Então, desenvolvam o merecimento de vocês. Eu mereço. Eu fiz por onde? Eu corri atrás. Na hora de entrar, não vão tomar isso da gente. Não, eu vou fazer corretamente aqui porque a gente fez aquilo que era possível. Não, eu devia ter feito. Já foi embora. E você não tem convicção. Vai fazer a coisa, né, não vai fazer. Exato. E você falando assim, eu voltei aqui para um período da minha vida que foi exatamente quando eu estava escolhendo entre sair da assistência médica e ir para o empreendedorismo, né? E na assistência médica, enfim, eu tomava decisões ali de vida ou morte quase todos os dias porque é uma característica específica da anestesia. E eu fazia de cirurgia de grande porte. Então, era um negócio assim, cirurgia de coração, pulmão. Só que eu tinha muita segurança naquilo, porque eu estudei tanto, me preparei tanto. Eu sabia que se desse algum problema, eu ia conseguir resolver, e se eu não resolvesse é porque realmente eu não tinha como eu resolver aquilo de outro jeito. E quando eu fui para o empreendedorismo, eu não sabia nada. Eu só sabia assim, a minha disciplina de estudo, de me atualizar, de tudo aquilo. Acho que o médico tem várias características do bom empreendedor, porque, por um lado, ele é acostumado a tomar decisões heurísticas, né? Então você ter pouca informação e tomar uma decisão importante. Por outro lado, o médico se arrisca muito pouco. E um grande negócio que você falou, juntando com o que você falou no início, o médico não aceita o erro. Então, você acaba não tendo muito você não aceita que você pode errar uma coisa, aprender, corrigir e melhorar. Você não pode errar. Então, você acaba sendo doutrinado a nunca errar. E isso é uma coisa que, quando a gente olha ali no esporte também, você está vendo lá a final de Olimpíada, vôlei Brasil, o cara cometeu um erro, vai ser sacrificado aí pelo resto da vida. Mas eu imagino que durante todo aquele treinamento, toda a formação do atleta, uma das coisas importantes que você deve fazer ali é mostrar para a pessoa, você errou isso aqui.
e a gente identificou isso, vamos melhorar de tal forma. Então, como é que foi para você lidar com o erro, né, e com os fracassos? Porque a gente fala muito das vitórias, né? E como é que é lidar com o erro? Como é que fica a cabeça de um treinador de seleção olímpica quando tem um fracasso, quando tem um erro, alguma coisa assim? E como você passa isso para os seus liderados para conseguir pensar no próximo propósito daqui a mais 4 anos? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu estava até escrevi um livro, né, o Transformando Suor em Ouro, e o outro, Cartas a um Jovem Atleta, que é um livro menor, tal, enfim, ok. Eu estava já algumas pessoas, um outro livro tem muito material, muita coisa, muitas histórias, muitas outras, né, vitórias e derrotas. E nessa pandemia toda, conversando, vendo coisas e trabalhando em projetos, eu pensei, vou escrever um livro só sobre derrotas e aprendizados. Só sobre erros, aprendizados, derrotas, enfim, tentativas de acerto. Porque o erro ele faz parte do processo, só não erra quem não tenta, quem não faz. Só não perde quem não joga. Eu nunca perdi, porque você nunca jogou. Se jogar, vai perder eventualmente. Eu nunca vou cometer um erro na medicina, porque eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, então não vou cometer. Agora, quem estiver lá, vai fazer. Puxa, o ponto não saiu tão legal aqui na hora de fazer. Pô, mesmo. É humano. Então, é óbvio que, né, você minimizar erros quando você tem certas situações, pode ser que não dê tão certo aqui, mas a gente consegue consertar. Enfim, há situações e situações, né? Mas as pessoas, ainda mais na formação, o que eu digo sempre é isso: me apresente um novo erro. Você errou, ok? Assumiu responsabilidade e aprendeu com ele. Nunca se perde totalmente quando se aprende. Se eu aprendi, pô, aquilo aí me ajudou alguma coisa, me catapulta para uma próxima lá, né? Então, acho que uma outra. Então, assim, o erro faz parte do processo de aprendizado. Não tem como. Né? Dizer que não vai errar, tal, é o seguinte: hoje em dia, se perguntar lá fora, você é um empreendedor hoje, né? Empreendedores erram. Você vai buscar um investidor lá fora, ele quer saber quantas empresas você faliu, quantos erros você cometeu. Se você não tiver erros no currículo, é que você não andou rápido demais, não tentou nada importante, porque você teria errado, entendeu? Então, eu ouvi isso uma vez, muito tempo atrás, em 95, do Buffett, numa reunião, que eu estava por acaso, estava em uma reunião, numa palestra dele, eu estava com a seleção feminina em Omaha, e fui assistido um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, e ele fala sobre isso. Então, no momento, lá atrás, na escolha de um CEO para uma grande instituição que ele era acionista, ele escolheu o único cara que tinha admitido um erro enorme, mas que além de ter admitido o erro, né, que acabou levando para casa, ele aprendeu e como é que ele tinha dado a volta por cima. Então, ele sabia como ele tinha lidado com aquela história e seguir em frente. Os outros ele não sabia. Mas se ela vai se dar na primeira dificuldade, vai haver dificuldades, vão acontecer, né? Então, acho importante. Então, assim, saber que o erro faz parte do processo, aprenda com ele, assuma a responsabilidade, aprenda e siga em frente. Melhor, mais sábio, menos ignorante, porque você aprendeu ali, né? Como é que você lida com o erro, com a frustração e tal? A tal da resiliência. Todos nós vamos levar nãos na vida. Não. Não. A pandemia é um não. Um negócio estava assim, pum, não. E N coisas. Olimpíada de Londres, 4 pontos do ouro olímpico, 2-0, 21-19, nós perdemos. E aí? Dia seguinte levanta. Né? Vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei quantas pessoas vão estar aqui nos escutando. Diz o seguinte: pensa no momento de vida que você aprendeu muito, te fez crescer, aprendeu muito. Ele não está associado a algum tipo de dor, de desconforto, de derrota, sofrimento? Tá. 99,9% dos casos está associado a isso. Então ele faz parte do processo. Quem não teve essa vivência não andou. Então, no dia seguinte se levanta, olha, junta de novo. E muitas vezes, como líder, eu não sei o que eu vou dizer para eles. Por que eu vou dizer para o time agora? Mas eu tenho que estar perto do time. Eu estou lá com eles. Eu chego primeiro, estou lá. Pronto o quê? A dar um novo treino, a melhorar, tentar, fazer, senta. Não é para apontar dedo, nada disso, não. Estamos juntos. Vamos de novo. O cara olha e fala assim, pô, ele está comigo. Nessa está na boa, está na ruim. Estou aqui. Estou aqui. Porque o líder é como um pai exigente, né? Ele exige, ele cobra, etc. Porque ele cobra, a gente cobra do nosso time, né? Mas ele quer, ele cuida. Ele cuida. A gente tem que cuidar das pessoas, né? Isso é da atribuição do líder. O líder ele tem que realmente cuidar, né? E a pessoa, ela vê que ele se preocupa com ela, né? Olha, ele exige e tal, mas eu vou fazer outra pergunta aqui. Pense em alguém, se alguém praticou esporte, treinador, um professor na faculdade, um gerente, um médico, um chefe lá, um orientador, que vocês não tenham querido matar em algum momento. Vocês odiavam, cara, odiava aquele cara, aquela menina, aquela pessoa, aquele cara, aquela treinadora. Pensem nisso. Quantos de vocês, depois, com o tempo, não pensaram,
Cara, se não fosse por aquele cara, eu não teria chegado onde eu cheguei. É parte do processo. Ele fez, ele cobrou e tal, mas ele estava ali de novo, de novo. Meu treinador queria matá-lo. Porra, porque ele mandava embora do treino, fazia, mas ele me insistiu a ser resiliente. Você vai desistir? Ele falava para mim. Não vou desistir, nem ferrando. Ah, então bora. E ele vinha aí e mandava embora de novo. Ah, você não vai voltar porque eu te mandei embora? Não, eu vou voltar e vou mostrar para você. E já adulto, tá aí da seleção feminina, um dia eu tomei coragem e perguntei para ele, pô, Bernardo, por que você faz isso comigo? Ele falou, Bernardo, com seu pouco talento, se você não tivesse resistido à minha pressão, você não teria chegado a lugar nenhum. Era um cara sem formação acadêmica nenhuma, mas com uma inteligência, sabe? E ele sabia fazer. Realmente incrível. Ele sabia exatamente quais eram as características suas que ele tinha que, né, exaltar mais, fazer você trabalhar mais em cima daquilo, né? Essa questão do não é super interessante, porque eu lembro quando a gente foi procurar um investimento para a empresa, né? Eu brinco que eu ouvi 49 nãos até ouvir o primeiro sim, né? Então, é exatamente... E uma das coisas que me perguntavam, até um dos nossos atuais investidores, ele perguntou na época, cara, tira essa apresentação linda aí que você fez, abre o jogo aqui, me fala todas, aí, perdão aí da palavra, me fala todas as merdas que você já fez. Aí eu contei todos os erros. Putz, aqui a gente deu esse mole, aqui a gente quase faliu, aqui... Aí ele, tá, então agora eu estou mais confiante, agora eu confio mais em vocês, porque é exatamente isso, né? O Spotify tem muito isso, né? Enfim, talvez uma das maiores empresas de tecnologias do mundo, de falar, aqui a gente é da cultura do erro, erra muito, mas erre rápido, né? Aprenda com o erro, tem que petrificar, errar muito, e aí ajuste e vai. Então é um negócio super interessante que é exatamente o que você colocou, né? As pessoas têm que... Você tem mais confiança, e eu faço isso em toda entrevista quase de emprego que a gente faz na empresa, eu pergunto assim, qual é a sua maior deficiência, qual foi o seu maior fracasso, qual foi o seu maior erro? Até como eu perguntei agora aqui para você, né? E isso eu acho muito importante, que mostra exatamente o que você falou no início. A pessoa que é capaz de mostrar a sua vulnerabilidade e como lida com isso, né? Porque a vulnerabilidade e tal não tem nada a ver com falta de confiança, não. A pessoa confiante, ela tem a tranquilidade para admitir essas coisas e fazer, olha, realmente. E essa, você falou muito interessante, né? Vocês chegaram lá com a apresentação, com a forma, mas ele queria saber assim, o que tem por trás disso aqui. Isso para mim uma vez o pessoal foi lá aí eu falo um pouquinho de finanças para os nossos jovens médicos aqui, né, para cuidar um pouco disso. O que acontece? Quando a gente não se prepara para alguma coisa, nós somos frágeis naquilo. Então, o campo você tem que ter alguma proteção, porque eu não entendo disso. Chega alguém prometendo investimentos, retorno, investimentos, retornos e tal, que você fala, o que é isso? Ah, que legal, o cara... Uma vez chegou lá em Saquarema, no nosso centro de treinamento, um atleta falou, pô, Bernardinho, tal, você forma de economia, você tem seu investimento e tal. Pô, olha essa apresentação que eu recebi aqui de uma empresa, ou investimentos, aí eu olhei lá uma tabela de retorno impressionante, eu falei, caramba, coisa, né? Aí fui falar com meu irmão, o mais novo, trabalha no mercado financeiro também, economista, cara formado, super formação, estava com a minha economia meio enferrujada, falei, cara, mas de cara eu bati e falei, sabe aquela história de quando o milagre né? Quando tem coisa o aí, né? É grande, vai, porra, né? Então, o santo desconfia, né? Tem coisa aí, mas tudo bem. Falei, cara, peraí. Aí meu irmão falou o seguinte, Bernardo, fala para eles o seguinte, se eles quiserem investir numa empresa de apresentações, faz com esses caras. Os caras fazem apresentação incrível. Mas não põe um tostão, né, na área financeira com esses caras, porque não pode. Os caras não sabem nada. Entendeu? Eu achei aquilo realmente Isso serve para quê? Para que nós que não temos a capacidade em certas áreas, olha, atenção, não é porque você é o maior médico do mundo que você vai entender de investimentos. Tenha a humildade de reconhecer que você não entende disso, peça ajuda para alguém que você confie, né, conheça tal, para que você possa fazer, para que você não demore nessa área. Exatamente. Eu não entendo nada, assim, entendo muito pouquinho. Se é para fazer qualquer coisa, eu chamo um amigo meu que entende bastante e falo, me ajuda aqui, cara, porque é isso aí, mas sou bem ignorante nisso. Muito bom. Bernardinho, a gente está chegando aí na reta final, né, o último set aí dessa conversa, desse bate-papo. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é o seguinte, é não direcionar muito, né, deixar a conversa fluir, deixar as coisas irem aparecendo, falar um pouco da experiência de cada um. Acho que a história de vida é a melhor coisa que a gente pode ouvir e aprender. Até ontem eu participei de uma live de empreendedorismo na medicina, eles falaram, vamos abordar os tópicos. Eu falei, tá bom, deixa eu contar só a minha história, aí no final a gente vê o que fica de dúvida. A maioria das coisas eu já tinha falado, assim, todas as besteiras, tudo que eu fiz de errado.
E é o que eu gosto de fazer com as pessoas, até que eu admiro muito, é ouvir a história, né? Para ver que as pessoas são humanas também, cometem esses erros. Então, se você agora, como uma mensagem final, né, pudesse dar além de tudo que você já falou, dar um recado aí para esses milhares de alunos de medicina que estão assistindo a gente agora e, sem dúvida, tem você aí como ídolo e como um grande exemplo, né, em todas as áreas, que eu acho que o que você fez no esporte é uma coisa que funciona para qualquer área de qualquer coisa que a gente for fazer na vida, né? Qual seria o recado que você daria para essa garotada? Eu sempre brinco e fecho os papos que eu tenho tido hoje com uma mensagem que eu e meu filho trocamos sempre, que são os que a gente chama dos 3 Fs. Na verdade, são 4 Fs, mas vamos lá. Primeiro é foco, né? Foco tem a ver com disciplina, tem a ver com dizer não para aquilo que não é relevante, que você não tem controle sobre aquilo, né? E escolher aquilo que é importante. Então, imagina que nós temos 2 círculos aqui, tá? Aqui você tem aquilo que você controla. Isso aqui está sob meu controle, eu consigo, né, manejar. E aquilo que é importante. Eles têm uma área, uma interseção. Nosso foco tem que estar aqui, naquilo que é importante, mas que eu controlo. O que é importante eu não tenho controle. Na cura da pandemia ela é importante, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle de como é que eu vou agir dentro daquilo que eu tenho controle e que é relevante dentro da minha área. Eu vou entubar as pessoas corretamente, eu vou fazer, se eu sou anestesista, eu vou fazer. Então, e por que eu digo isso do foco? É algo muito importante, que tem a ver com disciplina, porque disciplina é saber dizer não para N coisas, para dizer sim para aquilo que realmente importa, relevante, você tem controle, né? Muitas vezes, na educação financeira, é dizer não para um prazer momentâneo para que você possa ter alguma coisa para frente melhor. Sim, numa coisa, né, de médio prazo, longo prazo, na construção de alguma coisa. A disciplina tem a ver com viver o momento, estar no presente. Então, para reflexão, meu conselho é o seguinte: não fiquem pensando, mas quando vão fazer tal. Não está sob o seu controle. Você está pesquisando, ok, vou pesquisar se você é um pesquisador, para o desenvolvimento da vacina. Né? Então, mas é o dia a dia. É que nem o cara fica olhando para o placar. O placar só se mexe se você atuar bem aqui. Então, foco naquilo que você realmente cabe a você fazer e fazer bem feito. Não fique pensando lá na frente, porque é o seguinte, você fica meio ansioso. Pô, será que vai passar? Não vai passar? Será que alguém que foi infectado não volta a ter a segunda onda? Enfim, fica nessas questões todas. Você fica pensando no passado, puxa, mas eu estava crescendo tanto, eu ia me formar, mas agora eu estou à distância. Aí você fica pensando na realidade que era anterior, que não é essa. Aí você fica meio frustrado, meio deprimido. Pô, estava tão bom, e agora? Como é que faz? É o presente, viver o presente. Estar presente, aqui, fazer o meu bem feito aqui. Né? E nós vivemos num momento de excesso de ruídos. Se você ligar a televisão, você fica louco. Porque é ruído do lado. Né? Eu digo as televisões, não quero aqui também nenhum tipo de, né, ideologia, nada disso. Eu quero falar o seguinte: há excesso de coisas. E muitas dessas informações, eu não sei até que ponto são informações ou são opiniões. Eu não tenho certeza. Alguém tem convicção plena? É exatamente isso? Eu não tenho. Eu tenho assim, eu vou lá no meu hospital, eu vejo lá que está, olha, está assim, realmente, o bicho está pegando, não, diminuiu aqui, você está lá e você vê que as pessoas estão ali. Isso tudo está acontecendo? Eu não sei, se ninguém não. Mas então se torna ruído, porque eu tenho que fazer aquilo que as autoridades definem, tem que tocar aquilo que tem que fazer. Bacana. Então, foco. Primeiro F, foco. Segundo, força. Qualquer carreira, seja agora, também tem uma pandemia, tem um elemento externo que agrava essa situação de você ser resiliente, né, persistente, não desistir. Claro que tem um elemento que está acirrando um pouco isso. Mas na vida é assim. Você, para se formar em medicina, você tem que ser determinado. Você fazer um bom curso, se preparar e chegar lá, tem que ser determinado. Você vai passar por. E é plantão, e é residência, e é dificuldade, e é, enfim, N, né, questões. Pô, estou no sistema público, aí não tem condições de trabalhar, mas você tem que se virar lá e fazer. Eu imagino as realidades que tem. Então, tem que ter força. Em qualquer situação, para você realmente ter força. E quando eu falei da presença do foco, eu fiz uma live com o Daniel Alves, do futebol, semana passada. E ele é espetacular. Eu não conheci pessoalmente, foi maravilhoso. E eu estava falando para ele algumas coisas. Ele é um cara de trabalho, dedicação e tal, que é o maior campeão aí do futebol. Tem títulos incríveis. E ele falou assim, professor, eu aprendi uma coisa com outro professor meu, que é o seguinte: que sucesso é dar o seu melhor todos os dias. E êxito acontece de vez em quando. Se você dá o seu melhor todo dia, isso representa sucesso. Você, é um cara de sucesso. De vez em quando você tem uma grande vitória. Conquista. Vai acontecer. Ele falou aqui, então, presente, força para lidar com a adversidade, que ela vai estar aí, ela vai chegar. E o terceiro é fé.
Mas não é só fé, Papai do Céu, vem e me ajuda aqui. Não, Papai do Céu vai ajudar a gente também, mas vai ajudar todo mundo. Né? Mas é fé na sua capacidade de fazer, a confiança que vem da vida que eu fiz o meu melhor, confiar nas pessoas, de fazer. Então, essa fé de gente, olha, vai passar. Ah, vai passar, vai ser difícil, nós vamos chegar lá, então foco, força e fé. E tem um terceiro F, né, o quarto F, que a gente de vez em quando usa, que é a sutil arte de ligar o dane-se com F, que é o seguinte, aquilo que não é relevante, aquilo que você não controla, cara, esquece. Se você é um empreendedor hoje, está pensando em crescer a sua empresa, você está no momento de crise, calma, olha que você está. No esporte a gente fala uma coisa seguinte, na crise, na dificuldade, return to basics, volte ao básico. O que você faz bem? Que eu faço bem isso. Olha, eu sou anestesista. Mas eu estou querendo agora me capacitar como cirurgião nesse momento de crise, onde você precisa realmente dar o seu melhor como... Não, agora eu vou fazer o que eu sei fazer e fazer bem feito e eu vou ajudar milhares de pessoas. Depois, quando a coisa tal, eu vou ter um tempo, eu vou pegar um pouco mais dessa área, vou me desenvolver aqui, eu vou fazer, mas agora não dá para fazer. Bem, algumas pequenas áreas, tecnologia e tal, algumas áreas talvez tenham crescido pela forma como o cenário econômico está se desenhando. Mas 90% das pessoas têm que voltar para o básico essencial, né? Cortar um pouquinho de gordura, focar no que tem que ser feito para, de certa forma, sobreviver a esse momento. E aí sair lá na frente, né? Buscando novas coisas, se reinventar. Eu digo sempre isso. Tem o modo crise e o modo reinvenção. Na crise você negocia as despesas, você faz, então você tem que só caixa é rei, segurar e tal, e aí passou, pô, vou crescer, vou fazer, tem oportunidade, melhorei meu delivery aqui, melhorei meu e-commerce aqui, melhorei, pô, meu a distância, tal, pô, isso veio para ficar, vai agregar valor àquilo que eu tinha antes, aí você segue em frente. Então, é um pouco disso aí, para que as pessoas primeiro usem esse momento como, se possível, como forma também de capacitação, de olhar para um todo, tem muita coisa acontecendo, muita informação bacana, muito material para ser estudado, muitas coisas online acontecendo que, né, porque não são os mais fortes empresários que vão se dar bem na frente, no sentido de vão se adaptar, vão vencer, são os que se adaptam melhor. Tem maior capacidade de adaptabilidade a uma nova realidade que nós não sabemos exatamente qual é. Por exemplo, se fala de telemedicina, um caso, né, bastante até alguns anos atrás, nem se pensava nisso. Pouco tempo será utilizada cada vez mais. Então, nós temos que estar nos preparando para sermos capazes de exercer também, em parte, né, eu acho que, como tudo, se a gente parar e olhar em todas as áreas, né, ela é uma combinação do presencial e da distância. Né? No restaurante, ela é uma combinação do presencial e do delivery. A loja de roupa, você vai lá e tal, e é o e-commerce. A medicina, você tem a distância, tal, que você pode, obviamente, ter uma capilaridade e tem a necessidade presencial, óbvio, né? Mas mostrou que é possível, né? Como todas essas plataformas de reunião de gente. Né? Quando é que a gente ia conseguir fazer um presencial desse com milhares de pessoas? Uma vez por ano, com um esforço gigantesco, não é verdade? E hoje não, juntamos aqui e falamos com milhares de pessoas. É isso, muito bom. Bom, eu pessoalmente aprendi demais aqui, como médico, como empreendedor, como pessoa, até como liderança. Isso aqui foi, sem dúvida, uma das maiores aulas que eu tive aí de liderança e empreendedorismo desde que eu comecei essa jornada. Então, Bernardinho, mais uma vez, cara, muito obrigado. Obrigado. São duas coisas que eu quero agradecer. Claro que eu sei que o tempo é corrido e é difícil conseguir tempo para conversar com as pessoas, mas eu sei que você faz isso com o maior prazer. Mas obrigado pela humildade, pelo jeito que você, desde que entrou, pergunta assim, como é que eu te chamo, né? Bernardinho, Bernardo, falou, pô, pelo amor de Deus, sem formalidade. Então, cara, obrigado por ser uma pessoa tão importante, tão relevante, tão conhecida, mas quando entrou aqui no bate-papo é igual um colega no bar, trocando uma ideia e batendo um papo. E isso mostra realmente por que você chegou onde você chegou e ainda vai chegar mais longe ainda. Muitas iniciativas já mostram isso, mas eu acho que a relação pessoal e a humildade que se demonstra quando você vai conversar com alguém, para mim, é matador. É isso que mostra exatamente a essência da pessoa. Então, obrigado por tudo que você fez nesses últimos 40, 50 minutos, mas obrigado principalmente por quem você é e como você lida com as pessoas. Obrigado, tá? E, poxa,
Boa sorte para vocês, muito sucesso e para toda a turma aí. Olha, sigam em frente. Foco, força e fé. Vamos com tudo. Não é fácil, mas se fosse fácil não era para nós, não é verdade? Então vamos lá, que depois a vitória tem muito mais significado. Tá bom? Ótimo. Obrigado aí, sucesso sempre. Obrigado, Lucas. Bernardinho. Abração em todos aí.